Bem, amigos da Rede Mundial de Computadores, começa mais um OcioCast. No programa de hoje abordaremos a intervenção militar no Rio de Janeiro. Debateremos os motivos da implementação, sua eficácia e rumos. Eu sou Chico do Couto Chicoves, comigo estão Larissa Freire, formada em História pela UFBA, e integrante do maravilhoso grupo de Telegram de ouvintes do mal do Podtrash, no qual eu a conheci. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. Olha só, a intervenção do Rio de Janeiro passou um pouco batido aqui na Bahia, porque no mesmo dia um objeto voador não identificado cruzou o céu de Salvador e foi só nisso que se falou. Também comigo, o nosso convidado também, além da Larissa, eu falo com ele, ator, professor, Douglas Freak, o exumador. Bem-vindo, Douglas, a essa maluquice que é o OcioCast. Sei, e medo, horror e desespero, né, é o que nos resta aqui no Rio de Janeiro, porque não vai acabar violência, não vai acabar crime, né? Só vai começar e continuar o horror e o desespero. Tenho medo, tenho muito medo, você que mora no Rio. O índico agora é o mesmo. É, exatamente. A carteirada do Douglas, né, Douglas? Formado pela UERJ. Isso, sou historiador também, isso aí. Hoje historiador, concursado na SEDUC, dá aula lá em Araruama, né, em São Vicente. Eu, por causa da violência, migrei para Araruama. E os criminosos, por causa das intervenções no Rio de Janeiro, também migraram para a região dos lagos, né? Isso foi até um tocante que a gente citou lá no primeiro OcioCast de 2013. Olha pra você saber como é que a periodicidade não é o forte do OcioCast. Mas enfim, a gente vai passear por essa coisa toda, né? Claro que, piadas à parte, a gente vai passear sobre todo esse alvoroço, né? Que culminou em desavenças, né? Em redes sociais e brigas e cidadãos de bem por toda a rede social levantando bandeiras a favor da intervenção e que tem que ser isso mesmo, e não é essa Coca-Cola toda, e é isso que a gente vai debater aqui agora. Perfeito. Bom, para começar, no primeiro bloco aqui, a gente vai fazer uma pergunta que é muito importante, né? Que é o porquê agora, né? A intervenção militar na cidade, ela é o que motiva ela, né? Foi resposta à Guerra da Rocinha, foi o Vampiro do Tuiuti, a reforma da Previdência à beira, né, de ser concluída. Que outros fatores assim contribuíram para essa intervenção em si, na sua opinião? Vamos começar primeiro com as damas, Larissa Freire. Olha, quando disse o inimigo agora é outro, pelo menos de quem está fora do Rio de Janeiro, né? Me pareceu mais um momento daqueles em que a Secretaria de Segurança não sabe o que fazer, ou já está tão comprada, né? Que Exato. Se mandou, né? E a pica agora fica com o exército, quer dizer. Porque, assim, é uma coisa interessante, eu estava conversando com um rapaz, uma dessas conversas de fila de banco, né, e tal, e ele comentou que fez serviço militar, né, e estava falando dos muitos baculejos que ele já tomou da polícia. E uma coisa que ele comentou interessante é que quando que eu mencionei, acho que alguma greve que teve aqui de policial, e ele falou, não, mas a gente, né, no caso do Exército, não é preparado para esse tipo de ação urbana. Eu achei isso interessante, né, porque você, teoricamente, o Exército está preparado para tudo. Não sei o do Rio de Janeiro, mas eu acredito que foi uma falta total de opções, né? De quem está de fora, né? De quem isso pode ser uma junção das duas coisas, corrupção, né? Porque, assim, até um tempo atrás, desculpa interromper, até um tempo atrás, né? As notícias que eu estava vendo, pelo menos por parte do general do Exército, é que não havia, em termos de Brasil, né? Quando todo mundo chutou a bola aí, intervenção federal, intervenção, pessoal, não havia interesse do Exército. No caso do Rio, eu acredito que foi uma emergência. Talvez realmente pela Guerra da Rocinha e tal, né? Aliás, depois vocês me disserem em que deu, vamos dizer assim. Em que tem uma Douglas, questão... você que é tijucano, né? E você que vem para cá no Carnaval também, eu acredito que você deva ter vindo. Você viu alguma necessidade real
de uma GLO ou até mesmo de uma intervenção? Pois é, esse papo, né, de que o Rio de Janeiro estava impraticável, estamos afundados num mar de sangue, o mar de lama já estamos afundados, né? Isso aí, né? O Sérgio Cabral, Pezão, né? O Crivella, o prefeito de Deus, ele fugiu, né? Durante o carnaval, né? E então a gente tem uma questão. Né? Ele fugiu junto com a Mulher Maravilha e junto com o Superman. Pois assim. Assim, a gente tem um discurso, é isso que eu queria pautar um pouco a nossa, talvez, né, se for o caso, pautar a nossa discussão. Um discurso politizado, ligado muito a uma mídia muito forte. Né? A Rede Globo, aqui do Rio de Janeiro, começou a... Toda vez que tinha aqueles flashes, né? Por exemplo, Carnaval da Bahia, aí mostrava lá trio elétrico, né? Aquela alegria do povo baiano e tal. Aí Carnaval, né, de Olinda, aí mostrava lá o frevo, não sei o quê, Bumba Meu Boi lá no norte e tal. Aí chega o Rio de Janeiro, aí você começa a mostrar aquelas imagens de celular, né, desgraça acontecendo, né? Mostrando lá a velhinha sendo assaltada, mostrando arrastão, mostrando bala perdida. Ou seja, né, é um monopólio de um discurso de desgraça, de violência, de mar de sangue, que, olha, sinceramente, né, eu né, me alcoolizei um pouco durante o carnaval e não percebi nada disso, né, durante os blocos. Violência. O Rio de Janeiro, gente, ele é sempre, né, historicamente, né, inclusive, né, Larissa, a gente até pode falar isso, ele é E o Chico, só a gente pode falar isso? O Chico também, né? Mas, assim, o Rio de Janeiro, historicamente, ele historicamente, ele tem essa questão da porta de entrada, né, para as notícias, né, do Brasil. O mundo conhece o Brasil, pelo menos, né, assim, as principais características como porta de entrada sendo o Rio de Janeiro. Né? Então aí fica esse discurso, né, de um mar de ingovernabilidade, um mar de violência, um mar de morte. E quem mora no Rio de Janeiro, quem mora no estado do Rio de Janeiro, né, sabe que não é bem por aí. Né? Violência existe, né, mas as estatísticas mostram que não teve esse desespero, esse caos todo que aconteceu. Foi bom você fazer esse apontamento, Douglas, que eu queria puxar aqui um dado que foi publicado na BBC, para você, ouvinte do OcioCast, os links estão na descrição do post. Num dado aqui que, por exemplo, enquanto a taxa de homicídio no Rio de Janeiro foi de 32 para 100 mil habitantes em 2017, no Acre foi de 55 por 100 mil e no Rio Grande do Norte foi de 69 por 100 mil. No início desse ano, o Ceará teve a maior chacina da sua história, seguida de um massacre no sistema prisional. No Rio Grande do Norte, forças de segurança entraram em greve, ampliando o cenário de violência. Goiás viveu uma série de rebeliões no sistema prisional. Então eu pergunto para vocês, por que a intervenção aqui, se no Rio Grande do Norte ela é muito mais necessária, em Goiás ela é muito mais necessária, por que aqui? Por que desde 92 a gente tem esse ranço do militarismo, que já vi muitas pessoas habitantes de favelas reclamando, a ditadura acabou para quem? Porque os caras chegam, você não pode ficar num bar tomando uma cerveja com teus amigos, que nego já chega, pede o documento, dá tapa na sua cara se você não tiver carteira de trabalho no seu bolso. O Douglas me conhece, sabe que eu não sou o tipo do cidadão preto e pobre. Eu não me considero branco, mas muitas pessoas, inclusive a mulher que me escreveu branco no meu alistamento, que é quando eu descobri que eu era branco, para mim eu tive sempre cara de índio, alguma coisa parecida, mas, por exemplo, eu não sofro uma represália que uma pessoa de etnia negra recebe. E uma pessoa que tem condição social de pobreza, tem. Não que eu não seja pobre, eu estou desempregado, entendeu? Mas eu queria perguntar, por que essa iniciativa é só porque no Rio todo mundo vê? Daí eu pergunto também, por exemplo, quando você falou dessa coisa do ranking aí, do Rio Grande do Norte, eu lembrei que no mapa da violência de 2015, e pelo jeito aqui continua atualizado, pelo menos umas 5 cidades
aqui da Bahia, 9 cidades, na verdade, aqui na Bahia estavam entre as mais violentas, sendo que eu me lembro que em primeiro lugar estava minha vizinha aqui, Simões Filho. Que o pessoal diz, inclusive há uma teoria aqui, né, que na verdade não é Simões Filho, porque Simões Filho é a área de desova de cadáver, né? Aí fica... Aí é aquela coisa meio tropa de elite, né? A galera movendo o corpo pra lá e pra cá, não tem? A guerra da carne. A guerra da carne, pois é, né? Camaçari também. Inclusive, assim, você disse que vocês, se eu entendi bem, por exemplo, vocês não têm tanto contato com essa parte, vamos dizer assim, de violência criminosa, né? Tal, assalto, esse tipo de coisa, do que talvez, por exemplo, a gente tem aqui. Eu enfim, né? Se eu vacilar, é um celular por semana. Na minha rua, só na minha rua, vamos dizer, né? Nossa Senhora, né? Que horror. Aqui, por exemplo, é a principal manchete do jornal local, né? Porque a Bahia, na verdade, também adora isso, né? Não é só o Rio de Janeiro que adora desgraça, né? Mas, quer dizer, o Rio de Janeiro, né, torna a coisa nacional, né? A Globo Carioca torna a coisa nacional, né? Mas a nível Exato. local, programas de sensacionalista, né? Sensacionalista, nossa, né? Tá, é atração de todo mundo e obviamente que todo mundo vai noticiar de graça. Larissa, só para o ouvinte situar o seu referencial geográfico, você mora aonde exatamente na Bahia? Eu moro em Camaçari, que fica a 1 hora de Salvador, região metropolitana de Salvador. Perfeito, então somos todos suburbanos, né? Douglas está lá em Araruama, eu estou aqui em São Gonçalo, então você em Camaçari, então aqui a gente está... Da capital. Araruama é região dos lagos, de ônibus, fica umas 2h30 do Rio de Janeiro, da capital, né? E assim, o que você falou é interessante, porque a periferia, né, se a gente pensar, né, a questão da violência contra o pobre não é novidade, né? Assim, a ação de extrema violência contra o morador da favela, o morador da periferia, né? Essa ação policial, né, que criminaliza inclusive o morador mais pobre, né? Essa estrutura, né, não é novidade, né? E se a gente pensar, né, voltando a essa questão da mídia, que eu queria pautar um pouquinho, né? Se a gente pensa na Rede Globo, né, assim, a internet, né, você tem com o crescimento da internet, queda de lucro do jornal. Vocês falaram também nos programas sensacionalistas, né? A gente tem uma perda de credibilidade, né? Assim, desde 2014, desde o período das eleições, né, que rachou o país ao meio, né, a Globo colocou muita lenha na fogueira, né? E assim, a Rede Globo, ela tem um poder de discurso muito grande, né? Então, quando ela vai no noticiário e mostra o carnaval maravilhoso da Bahia, que também é violento, o carnaval maravilhoso, né, de Olinda, que tem violência, né, o carnaval de rua, né, né, para entender bem, mas o Rio de Janeiro, que é o ápice da desgraça, da destruição, do mar de sangue, né, então ela tem um discurso político aí, né, e o papel dela, o poder que ela tem de veicular imagens e virar, vamos dizer, uma pseudo-verdade, né, olha, fake news aí, né, então ela impõe uma agenda política, né, e as pessoas compram, né? Ela, inclusive, desde essa época aí de 2014, se a gente pensar talvez até desde 2013, com aquela multidão que saiu na rua protestando lá contra o aumento de passagem, nós temos um discurso construído aí de demonização, né, de certas pessoas que estavam né, do PT, que estava no poder, né, e culminou no impeachment, né, e o próprio general Vilas Boas, ele falou que o Rio de Janeiro, gente, vai ser um laboratório, né, para o Exército agir, né? Porque já chegaram a cogitar no passado, não sei se vocês chegaram a ver, né? Saiu matéria falando que o Exército já estava cogitando intervenção militar no Ceará, intervenção militar no Rio Grande do Norte, né? Então, assim, é uma questão muito complicada, né? E tem uma disputa por discursos, né? Se fala em governabilidade no Rio de Janeiro, então vamos colocar o Exército no poder, né? Se fala que o político é corrupto, então vamos tirar o político que é corrupto e vamos, sei lá, colocar o Exército, talvez, vamos colocar o
o empresário, né, um Dória da vida, um Luciano Huck da vida, o presidente da Riachuelo, já que o político não presta, então a Globo, ela meio que, sabe, ela pauta um discurso político muito forte. Isso cria uma parte da pessoa, né, principalmente da classe média, que não mora nessas periferias, né? A classe média não mora lá, mas ela vê o jornal, né, e ela fica horrorizada. Né? Ah, meu Deus, na favela só tem bandido. Por quê? Porque é o que ela está vendo no noticiário. Né? É uma disseminação de ódio político, uma disseminação de preconceitos, né? É uma ultra-radicalização, né, que dá voz, por exemplo, a políticos como Bolsonaro. Você vê o crescimento da candidatura dele, né? Aí, em 2018, ele é o candidato com mais intenção de voto. Né? E aí, ele é o candidato que fala da defesa da intervenção militar no poder, por exemplo. Né? Então, olha que doideira que está aí. Né? Aqui em Camaçari, por exemplo, ele tem uma rede de apoiadores bem forte. E a que eu acho mais interessante, toda vez que eu vou que eu saio na rua, né, que eu vou trabalhar, eu passo por um muro que está pichado, intervenção militar já, Bolsonaro 2018. Olha aí, né? Olha que doideira. Aí então o Bolsonaro é forte pra caramba também, né, Larissa? Caramba. Não, porque aqui na Bahia, né, tem essa coisa, né? O pessoal botou na cabeça, alunos meus já falaram, né? Eu aluno que defendo. Não, eu também. E a região que eu dou aula lá... Ele não tá falando de aluno de 14 anos, imagina. É a mesma coisa, lá no Rio lá em Araruama também, assim, crianças com esse discurso, né, de pena de morte. Bom, então aproveitando esse porém que o Douglas levantou da manipulação midiática e que a Larissa enfatizou, e essa ascensão que vocês falaram, a gente não para analisar que o problema é de gestão e não de falha no democrático de direito. O Estado democrático de direito ele está aí muito bem obrigado. Você só tem que usar o mesmo, para poder você ter pessoas que estão gerindo os recursos da União que estejam realmente interessadas na benfeitoria da sociedade. Aí, se você não está com pessoas lá dessa categoria, em vez de você fazer com que pessoas que queiram que o Estado Democrático de Direito funcione corretamente, você acaba com o Estado. E como você faz isso? Você gerando medo na população e fazendo com que as pessoas mal informadas achem que aquilo tudo está certo. Só para uma curiosidade aqui, né? Porque quando fala em intervenção militar, está todo mundo pensando, né, na volta da ditadura. Como é que tá para vocês aí no Rio de Janeiro? Tá dando para conversar com pessoas juntas e tal? Fora que tem muita gente que apoia mesmo, né? Não, a gente ouve cada coisa, né? Eu dou aula também, e a gente ouve no boteco, a gente ouve, não, tem que invadir mesmo, né? Eu, como, né, também vira e mexe, estou na Tijuca também, é um lugar onde muitos dos coronéis aposentados, né, muitos dos militares da época da ditadura, né, a Tijuca é o lugar onde muitos desses quartéis, as torturas aconteceram no Rio de Janeiro, né? Então, assim, você tem uma questão de radicalização mesmo. Não, tem que invadir mesmo, tem que... Se por mim, olha só, eu já ouvi isso. Tem que bombardear mesmo as favelas. Só que as pessoas não têm... Como é que é isso? Você vai pegar o tanque e vai disparar mísseis na comunidade, sendo que você está no meio do Rio de Janeiro, né? Então as pessoas, assim, é uma coisa meio irracional. A disseminação de ódio, né, criminalização né, ou de partido político e disseminação de ódio, levanta esse tipo de irracionalidade. Né? As pessoas estão defendendo que o bandido tem que morrer mesmo. As pessoas se esquecem que tem moradores ali, né? Tem trabalhadores, tem estudantes, e muitos deles fazem parte dessas terríveis estatísticas aí de bala perdida, né? Desde que PM invade o Morro Carioca e desde que o Exército, né, invade, que também não é novidade, essas intervenções militares, né, de uma forma ou de outra, no Rio de Janeiro sempre aconteceram, pelo menos desde a Eco 92, desde 1992, né, seja para buscar o traficante Fernandinho Beiramar,
seja quando você tem intervenção militar no Rio de Janeiro, lá na época do Brizola, né? Então, assim, as UPPs na época da Olimpíada, né? Que não deram certo também, né? Então, você tem um festival de intervenções ineficazes e promovem banho de sangue. Mas o pessoal não está, assim, a classe média, né, que vê no noticiário, né, esse festival de notícias ruins, né, e acaba pegando para si esse discurso, né, de que tem mesmo que intervir, tem que voltar a pena de morte, tem que voltar a ditadura, né? Você só tem mais violência, né? O discurso é violento, as ações são violentas, né? Cadê a cidadania? Cadê a democracia? Cadê a galera dos direitos humanos, né? Então, aproveitando esse ensejo, desse ponto também que tanto a Larissa quanto você levantaram, a gente tem que também pautar o que é intervenção, que também, por exemplo, eu que sou de esquerda, eu fiquei um pouco assustado, até ler sobre o assunto. Então, qual é o lance mesmo? É intervenção militar? Não é intervenção militar direta. É uma intervenção federal de cunho militar que elege o cargo de interventor, que, por lei, é um cara militar. Ela está prevista na Constituição de 1988, no artigo, se não me engano, 34. Está lá muito vagamente quando que ela pode ser acionada. O degrau de ação do Exército, ela só está abaixo do estado de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa é em guerra, estado de sítio geralmente é calamidade pública, tipo furacão, tempestade, essas coisas assim. A gente tinha muito o GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, que é um degrau abaixo dessa intervenção. O que acontece de diferente da GLO para essa intervenção agora? O que acontece é o seguinte: o cargo de secretário de segurança, ele é passado para o interventor federal, um profissional militar, para tomar conta da segurança, fator segurança. Porém, nenhum direito civil ele é subtraído do cidadão. Direitos como protestar, de ir e vir, que são excluídos do cidadão comum no estado de sítio e no estado de defesa. Isso até me deixou menos preocupado em sair de casa. Porém, tem essa bola da violência sistêmica, que é alimentada pela própria violência contra o cidadão, não diretamente, mas quando a gestão não faz a função dela, ou seja, não equipa o policial, não equipa o policial militar, né, que na minha opinião deveria acabar, mas isso é outra história, o policial civil, o policial federal. Não há uma integração de inteligência dessas polícias no tocante a aumentar a eficácia de ambas as áreas no serviço do cidadão comum. Então, eu pergunto para vocês agora, começando o segundo bloco, parando para analisar, frente a tudo que a gente já viu de ECO 92, GLOs e outras políticas afins. Funciona, Larissa? Não funciona tanto quanto estava antes, eu acho, né? Nenhuma intervenção. Quando a gente fala em intervenção, né, é uma coisa, vamos dizer assim, como você disse, emergencial, né? E que é bom ressaltar, como eu falei no começo, né, nenhum exército ele se sente muito à vontade de intervir no meio urbano. Então, assim, por um lado, você tem uma polícia que não está preparada, também tem um exército que não tá treinado para esse tipo de ação, entendeu? Esse tipo de ação em campo... aliás, se brincar, assim, a polícia do Rio de Janeiro tem mais, digamos, know-how para circular lá, né, para circular nesse campo do que o exército. O exército tem, né, obviamente, um treino tático, um treino um equipamento e tudo, mas perde numa coisa que é, né, conhecer ali o território de perto. Então, assim, eu não acho que gere muita... E além do mais, assim, né, como o Douglas comentou aí quando ele abriu, né, o programa, que, né, por outro lado, né, os criminosos eles têm uma, vamos dizer assim, uma organização tática
muito boa, né? Então, se intensifica no Rio, então vamos, né, para as nossas filiais, né? Sim, exato. E agora, né, com todas as cidades eles vão, obviamente, né, que eles vão para onde fazer circular, enfim, o negócio, né? Então, a coisa é, né, intervenção só no Rio, no caso, né, tomar uma medida só no Rio de Janeiro. Porque São Paulo, né, que tem o PCC, né, do terror também, né, é um paraíso, né? Não é um paraíso nenhum, né? A questão é essa, né? Por que o Rio de Janeiro, né? O general, né, ele falou lá, né, o Vilas Boas, né? Aqui vai ser um laboratório, né? Isso é que, assim, o que me preocupa é esse tipo de discurso, saca? Porque, assim, se a ideia é que o discurso... Vamos voltar a essa questão aí de discursos, né? Se o discurso é de que o político não merece governar o Brasil por causa de corrupção, né? A gente tem que ter gente que não é político para governar o Brasil, né? E aí você tem, sei lá, de repente a Fiesp financiando a MBL, né? Você tem aí o Luciano Huck como provável candidato aí da Rede Globo, né? Você tem aí empresários / candidatos, você tem o Exército, né, que pode intervir, já que ele não é corrupto, né? Segundo esse discurso, né, já que o empresário não é corrupto, né, o que é uma falácia muito grande, mas aí você coloca, né, em 2018, né, no que estava faltando aí na peça aí do xadrez político de ano de eleição, olha aí, gente, né, você no ano de eleição, em 2018, você coloca no jogo político, no meio do desfile, naquela história lá do desfile do vampirão neoliberal do Paraíso da Tuiuti, você coloca aí os militares no centro de um jogo político. Porque, tem, assim, francamente, a questão não passa nem a ser se o crime vai ser erradicado do Rio de Janeiro com o Exército, porque não é novidade, o Exército no Morro Carioca, não é novidade. A questão é que você joga um outro ator nesse xadrez bizarro que o Brasil está vivendo. Você coloca como ator político os militares. E eles mesmo, como a Larissa falou, não estão confortáveis nessa situação. É um cenário de crise, né, gigantesca, de crise política, de crise econômica. A votação da reforma da Previdência, né, não saiu. Assim, o Michel Temer, mega impopular, o presidente mais impopular da história do Brasil. Se a gente pensar em 2017, na questão da reforma trabalhista, na votação, lembra a cortina de fumaça lá das obras de arte, da exposição do MAN, que foi um problema sério? Então sempre tem uma cortina de fumaça. A cortina de fumaça agora, né, durante a reforma da votação da reforma da Previdência, é a atuação militar. É uma questão, é uma disputa por aparecer na mídia e jogar cortina de fumaça aí em discussões, em debates. A reforma da Previdência não saiu, vamos colocar a intervenção militar no Rio de Janeiro. Se você parar para analisar, a reforma da Previdência em si, ela já é uma cortina de fumaça para uma outra coisa. Segundo uma socióloga, estava até ouvindo o Anticast dessa semana, que ela estava prevendo que há uma probabilidade da gente não ter, ela gostaria muito de estar errada, há uma probabilidade da gente não ter eleições em outubro. E a reforma da Previdência é a cortina de fumaça para essa não eleição. A intervenção militar no Rio seria só um jeito da população que está próxima da mídia se sentir coibida a protestar por uma cortina de fumaça que vai ser muito divulgada pela mídia, pela Globo, enfim, todos os outros veículos que têm residência em solo, agora o JB também, que voltou às bancas do Rio de Janeiro, que vão noticiar o fato. E vai chegar um ponto, igual em 2013, que a mídia manipulativa não vai ter como passar a sua novela tranquilamente sem que as pessoas obriguem, perdendo o Ibope, querendo saber das manifestações. Você vai pegar uma população que tem histórico de revolta, desde revolta das vacinas, aí vocês que são historiadores, vocês podem corroborar o que eu estou falando ou não, contra extremos impostos pelo governo vigente. Então, o que acontece? Você tem a reforma da Previdência,
que ela está escamoteando, vamos dizer assim, para uma coisa muito pior. Porque do jeito que ela está, ela não tem quórum para ser aprovada. O texto que está agora, né, ela não tem quórum, porque senão quem aprovar vai estar se suicidando politicamente. Então, ela é só uma cortina de fumaça para uma coisa provavelmente muito pior. E a intervenção do Rio é o ninja que joga a bomba, sabe? E aí, tanto é que a própria intervenção militar está prevista para ter uma transmutação para GLO só no momento da reforma da Previdência, para justamente ela poder ser votada, porque, segundo a Constituição, ela não poderia ser votada em caso de intervenção militar. Alguns de vocês já têm noção dessa propriedade, dessa possibilidade terrível da nossa política? De uma intervenção militar generalizada, né? Não, eu estou falando dessa possibilidade da reforma da Previdência, na verdade, ser uma cortina de fumaça maior para encobrir uma não eleição, um cancelamento da eleição direta em outubro, e a intervenção militar é só para a galera do Rio que protesta não atrapalhar essa cortina de fumaça. Então, o ninja que joga a bomba da cortina de fumaça é a intervenção militar no Rio. A bomba de fumaça mesmo é a reforma da Previdência. Vocês já ouviram falar disso? Vocês estão por dentro? Cara, a votação foi um fracasso, né? O Michel Temer, né, desde que se encaraptou no poder, né, ele, por meio de subornos, né, por meio de jogadas políticas, votações à madrugada, ele tem aprovado aos trancos e barrancos, né, as suas reformas, né? Essa votação da Previdência, ela foi um fracasso. Aí existe uma intenção eleitoral aí, porque ele não estava preocupado até um determinado momento em ser um presidente popular, né? Vide aí, né? Te lasque o povo, vou congelar gastos de educação, gastos da saúde, né? Vou votar mesmo, pronto, acabou. E o que acontece? As intervenções, né, tirariam do Jair Bolsonaro, que é o político, né, que tem esse discurso de intervenção militar para solucionar os problemas do Brasil, o uso da força, a agressão às periferias, né, porque bandido bom é o bandido que merece morrer, viva a ditadura, né? Esse discurso já não é mais exclusividade do Jair Bolsonaro. Tem uma intenção eleitoral aí. Se a gente pensar que o PSDB não conseguiu um candidato para 2018 tão popular quanto o Lula ou alguém que o Lula vai indicar, ou mesmo como o Bolsonaro, então você tira o eleitorado, né, sei lá, né, bolsonarista, e tenta trazer, e tenta meio que diluir esse aspecto da intervenção, porque o PMDB que está no poder, ele está fazendo intervenção. Já não é um discurso que vai só se pautar com o Bolsonaro, por exemplo. Então, assim, essa introdução do exército no ano de eleição, numa situação que não é tão catastrófica, né, vamos dizer assim, em termos de números absolutos de quantidade de assassinato, de homicídio, né, no Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro não está na estatística de 2017, 2018 como o estado que mais matou, muito pelo contrário, né? Mas assim, você tem um interesse político aí. E lembrando, né, se a gente voltar também a essa questão da mídia, vocês lembram o que aconteceu no início de 2017? O caos que aconteceu com as decapitações, as revoltas dos presídios no Nordeste, no Norte do Brasil. Então, assim, o plano de segurança já estava sendo debatido desde aquela época. Aliás, até uma semana antes do Carnaval, você teve uma reunião, Pezão estava presente, o secretário de Defesa, o ministro da Defesa, eles estavam presentes, e aí você tinha um plano, né, que, né, era um plano de comprar mais camburão, de privatizar certos presídios, né, era um plano de aumentar as intervenções às GLOs no Rio de Janeiro, e que francamente não ia dar certo, né, porque você não vai solucionar problema de violência tacando mais gente no presídio, que já está superlotado. Então, assim, a ideia não é nem a preocupação com a violência. A ideia é uma jogada política, uma jogada midiática. Você começa na Rede Globo a botar a velhinha sendo assaltada, botar o arrastão,
começa a falar que o Rio de Janeiro está ingovernável, o Pezão, inclusive, né, o banana do Pezão, né, ele falou, não, Deus que me livre, eu não quero mais ficar no governo, eu entrego o governo aí pro general, né, então, assim, a gente está numa situação muito delicada no ano eleitoral, né, essa é que é a questão. O lance é o seguinte, então, com base em tudo que a gente já viu, então a gente viu aí que ela só tapa o sol com a peneira. A intervenção nesse ápice, eu digo todos os níveis de intervenção, tá? Tanto o veículo emprestado da Marinha para o BOP entrar dentro da favela e instaurar o UPP, quanto a GLO, todos eles até essa agora, a verdade é que elas só estão escamoteando políticas federais de acobertar suas próprias falhas, que é o quê? A má gestão, né? Você não fazer o sistema funcionar corretamente como deve, a ponto da Polícia Federal do Rio de Janeiro não ter site. É bizarro. É nesse nível. Então a gente já tem definido, né, que não funciona. Aí eu pergunto para vocês dois, né? E agora, né? Que rumo que deve ser tomado pela Secretaria de Segurança, eu digo até depois, né, que a intervenção acabar, se é que a gente vai ter eleição, supondo que vai tudo ser um mar de rosas, aí vai virar a intervenção vai virar GLO, vai ser votada a reforma da Previdência, ela não vai ser reformada, aí ela vai entrar em julho de novo, e vamos supor que em outubro a gente tenha a eleição. Que rumo que as secretarias de segurança têm que fazer, não só do Rio, mas como, de repente, outras, como o Rio Grande do Sul, que eu citei aqui, Goiás e tudo mais, que precisem fazer em seus governos para não precisar desse extremo tapador de sol com a peneira, que é essa intervenção, esse degrau seguinte à GLO. Eu tenho duas coisas sobre isso, né? Tenho dois pensamentos sobre isso. Intervenção agrada aquela camada da população, né, que acreditou que na época da ditadura militar tudo tinha ordem, tudo era perfeito, né? Que inclusive poderiam agora, né, a burguesia que quer intervenção militar e menos Estado, ela poderia já mudar para as favelas do Rio de Janeiro, né? Porque lá não tem intervenção do Estado e tem militar na rua, já pode mudar para lá. Assim, uma coisa que foi muito bem trabalhada pela mídia, né, e tal, assim, e foi impressionante para mim, né, como isso repercutiu, é que quem viveu a ditadura militar, por exemplo, pensando na minha família, eu tenho família no Ceará, na Paraíba e tal, e para eles a ditadura militar foi ótima, porque eles não sentiram nada, vamos dizer assim, né? Não sentiram nenhuma repercussão naquilo. Porque, como eu estava conversando com você, né, antes, o estado mesmo de quem manda não mudou. Então, né, de certa forma, o exército era aquela coisa também para dar uma impressão de ordem. E isso agrada essa galera aí, então, são os eleitores do Bolsonaro e tal, né, e afins, né, Às vezes são não só eleitores do Bolsonaro, porque tem muitas mulheres também que às vezes não compactuam com o pensamento do Bolsonaro e outros eleitores também, não só as mulheres, mas que elas concordam com a intervenção, que por uma insegurança que é atochada goela abaixo pela mídia, elas ficam nessa sensação. É justamente isso que a gente já frisou aqui, não tem necessidade da gente falar de novo. Mas o que eu estou querendo dizer é que qual é o posicionamento que deve se ter de agora em diante dessas secretarias para sanar realmente o problema, porque tem muita gente que acha que não tem solução e tem que fazer isso. Não, tem solução para tudo, só não tem para a morte. Qual seria, na visão de vocês dois, tanto você, Larissa, na Bahia, em Camaçari, quanto Douglas, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, qual a opinião de vocês que tem que ser feito essa gestão no sentido de sanar esse problema todo?
Pois é, aqui no Rio de Janeiro, né, se a gente não tem perspectiva para a juventude da periferia, de trabalho, de ter uma educação decente, ter uma chance de cidadania digna, né, esse garoto ele vai se deslumbrar com o mundo do crime, não é verdade? Então, assim, se você não dá a condição e trata essa população, né, que tem crescido, ter aumentado, né? A gente está vendo aí o desemprego em massa, né? Apesar da Globo News falar que está tudo mar de rosas, a gente vê que se você não dá perspectiva para essa galera, eles vão entrar para o mundo do crime, né? E aí só repressão, só porrada, você pegar os documentos dessa juventude, né, e fichar e pegar, sabe, revistar, fazer, botar pé na porta na casa das pessoas, tiroteio no meio da rua, lembrando, coisa que sempre existiu no Rio de Janeiro, não é de agora, com a intervenção militar, que isso começou, né, isso vai... Agora só tem respaldo legal. Exatamente, até porque o Exército tem um decreto, como a Larissa falou, que não está preparado para lidar com a questão de segurança pública de forma policial. Eles têm um respaldo de decreto em lei que, crime durante o exercício de uma invasão numa favela, eu posso não responder pela justiça civil, vou responder pela justiça militar. Né? O soldado comete o crime lá, ele faz o abuso de violência, né? E aí depois ele se exime da culpa, né? Ou seja, você pode matar sem problema nenhum. Lembrando que em 2017, no finalzinho do ano, o Morro do Salgueiro teve uma operação conjunta da polícia e do Exército, né, lá no Morro do Salgueiro. Encontraram 18 jovens mortos, e aí num primeiro discurso, né, para a mídia, não, peraí, foi troca de tiro, foi resistência à polícia, e depois não era o discurso, né, já que, ou seja, essa intervenção militar já estava sendo gerada desde outros carnavais, né? Não foi com o carnaval do vampirão do Michel Temer, né? A galera do Salgueiro lá depois falou, não, a gente encontrou esses cadáveres ali. Sim, pois é geração espontânea de cadáver morto, defunto falecido. Exatamente. Né? Na Maré você teve também, você torrou 600 milhões, né? Lá na Maré, com essas também em 2017. Na Rocinha, a mesma coisa. E não acontece nada. São intervenções, né, com parceria do Exército que não dão certo. Perfeito. É um band-aid em cima de uma coisa, de uma ferida que já está muito maior do que o que acontece agora, né? Tem, assim, solução, né? Passa por aquele chavão que a gente já disse, né? Por melhorar educação, esse tipo de coisa. Agora, sim, eu acho que tem um problema maior em relação ao pensamento mesmo do brasileiro, digamos assim, né? Porque enquanto assim, se intensificar esse discurso aí de medo, de as coisas estão na desordem e tal, ela sempre vai pensar na solução mais rápida. Ô, Larissa, tem uma questão... Tem um elemento muito bacana disso que você falou, né? Nos anos 80, no Rio de Janeiro, especificamente, né? Já nesse período de fim da ditadura, anistia, tem um elemento aí que fala muito desse papel da classe média na questão política do país, né? Lá na época, o Brizola era o governador do Rio de Janeiro. Ele tinha uma política de educacional, que é o que eu estou falando, né? Não adianta você não dar alternativa, condição digna de cidadania para a população, né? Só pé na porta, isso não adianta. Tiro, bomba, repressão, né? Bala perdida, que é muito bem achada. Aí as estatísticas, né, de pretos favelados, jovens negros, né, mortos, né? Então aí você tem o programa, por exemplo, de CIEPs. Né? O que a classe média falou na época quando foram instalar o primeiro CIEP em Ipanema? Que foi o primeiro. Não, peraí, vai entrar um monte de pivete aqui na Ipanema, vão assaltar as madames de Ipanema, do Leblon. É gente diferenciada, como disse tempo atrás. Exatamente. Então, assim, não, eu não quero essa pobretada aqui no CIEP, não. Vai vir um monte de pobre aqui invadir a Zona Sul, eu não quero isso. O mesmo blá 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 de cotas, o mesmo blá 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 de... Exatamente, é uma questão... Exatamente, a questão do preconceito. De bolsa educação,
quando tem alguma medida para igualar um pouco as coisas, né? A classe média alta, e a classe média pensando assim na galera que queria ter mais dinheiro do que tem, mas como não tem, né, vamos ser diferenciados socialmente. Ah, não. Exatamente. Não posso... Eu me lembro de que mandaram um áudio, assim, que com certeza era piada, né? Eu pelo menos, quero acreditar nisso, né? Que a mulher estava falando que era um absurdo que a empregada dela estudasse na mesma turma que a filha dela na universidade. Esse ponto é bom você falar, que eu quero levantar uma bola aqui. Eu já falei disso em outros programas, eu vou falar aqui. Você que está me ouvindo e que acha que a banda X era muito melhor quando você conhecia, você é tão escroto quanto o cara que não quer a pessoa diferenciada no seu bairro. Porque você não está querendo que mais pessoas conheçam ou tenham acesso àquilo que você consome. Então você é um censor filha da puta e eu não queria que você estivesse me ouvindo. Não faço questão nenhuma da sua audiência. Tem muita coisa, né, que bate, por exemplo, né, com uma coisa que eu tô vivendo, que no meio desse negócio, dessa onda de desemprego, né, dessa onda de... Porque também tem isso, né, tem esse momento, né, de estar todo mundo com o cu na mão, né, de, meu Deus, eu vou perder o emprego ou não, todo mundo vai perder. Exatamente. Aí gera também aquele discurso, além de gerar, assim, novos vendedores de Avon e Nodê e coisas do tipo. Motoristas de Uber a rodo. Aqui na Bahia, aqui em Camaçari, por exemplo, a galera tá botando o carro mesmo para rodar com preço 10 centavos abaixo da tarifa do ônibus, né? Sim, é lotada. Aí sim, mas você tem também aquele discurso, aí reforça aquele discurso que eu odeio, que eu tenho um ódio mortal dessa coisa de coaching, né? Que você precisa empreender, que é você que tem a sua, né? E gerou até um debate, vamos dizer assim, naquele grupo. Esse vídeo do Intervenção é Farsa, que foi levantado recentemente nas redes sociais e no Telegram lá do Ouvintes do Mal, lá do podcast, ele fala algumas dessas soluções para sanar deveras o problema, né? Que é você ter uma integração de inteligência da força policial, tanto militar civil e federal, até da própria BIM, junto a essas forças policiais, para a gente realmente sanar o problema. Porque como você resolve um problema de crime organizado? Com inteligência. Al Capone não foi preso por de ser desbaratado a sua destilaria e nada assim. Pego com um imposto de renda, ou seja, tinha um cara que era contador, que estava no meio, mas essa declaração do cara aqui, a gente pode pegar esse cara por isso. E é isso que é inteligência, é você pensar fora da caixa, é você analisar a situação como um todo. Essa situação é pensar assim também porque essa coisa do Al Capone e tal, é porque pegaram ele nos negócios legítimos dele, né? Vamos dizer assim, que ele não souberam coordenar, vamos dizer assim, né? O cara, no contador, não soube fazer essa vamos dizer assim, essa diferenciação. Não pegaram o helicóptero dele cheio de pó dentro, por exemplo. Né? Tem uma questão aí, se a gente pensar, né, nesse discurso do medo, né, a classe média com medo e preconceito, né, assim, você tem né, a gente falou do Al Capone, mas aqui no Rio de Janeiro, o discurso, então, é que a culpa do crime é o tráfico. Então, se a gente coloca a culpa lá naquele cara que está lá na boca de fumo, né? Todo crime do Rio de Janeiro, a culpa é daquele cara. Então a ação militar vai ser aonde? Vai ser no morro, né? Mas olha só, quem é que é o culpado dessa história toda, né? As armas, de onde é que vem? Né? Por que fronteira? Por que entra arma, droga no Rio de Janeiro? Quem é que compra? Qual é o mercado consumidor? Qual é o mercado que financia, qual é a demanda, quem são os fornecedores, se a questão é o tráfico de drogas, a única exclusiva causa da criminalidade no Rio de Janeiro, e é por isso que então a gente tem o tal do foco na intervenção militar no Morro Carioca, você está pensando lá no aviãozinho do tráfico, né? Você está pensando lá no garoto de sandália havaiana. Pois é, imagine, pensar que o Godfather, né, o Don Corleone da coisa, é um cara que está dentro de um barraco. Exatamente, né? Ou seja, não né?
Não é, né? A gente sabe, exatamente. Né? O desgraçado, o cara tá você vai procurar o cara numa puta nação, né, e tal, provavelmente assim, e nunca vai estar acima das coisas. E o cara chama de helicóptero a matéria-prima e não é preso. Cara, Pois é, assim... Esses dias, há pouco tempo, foi preso um policial que realmente fornecia armas para o tráfico. Rolou-se? Isso é o cara menor. Esse é o menor. Isso é o cara na cadeia desse negócio. E o coronel que facilita a fronteira, e o senador que ele mesmo manda trazer a pasta base dele. Sabe? Antes a gente tinha só... Douglas tem a mesma idade, o Larissa tem a mesma idade que eu. Era uma coisa que a gente já falava na década de 90. Isso daí é o senador, é o coronel, que facilita a fronteira, mas a gente não tinha prova. Hoje está aparecendo. Está aparecendo helicóptero, está aparecendo oficial preso. E essas armas chegam para os traficantes por meio de oficiais corruptos. Não, deixo claro aqui, para você, ouvinte do OssioCast, eu não generalizo a força policial e as forças armadas como um todo. Há gente corrupta, como há dentro da minha família gente filha da puta. E a lição que Al Capone ensinou para essa galera, né, foi justamente assim, você não vai pegar dinheiro dessa galera aqui, vai estar num paraíso fiscal que ninguém pode acessar, num banco que ninguém pode, né, pedir nenhum mandato de segurança e tal, e que não vai ganhar nada. Exato. E tem a questão interessante também, se a gente pensar na lógica do Estado paralelo, né? O governo não chega lá na periferia, o governo não chega na comunidade, então você tem aí, quem governa essas periferias? O movimento, as milícias. Então, imagina, né, você tem aí o PM que vende arma, como vocês falaram, pro bandido, né? Imagina, né, o medo, né, vamos dizer assim, o receio que os generais eles têm da corruptibilidade dos jovens soldados que vão estar de frente, né, eles vão estar na ponta, na linha de ponta aí, que eles são... O soldado ele é treinado para atirar no inimigo lá. Ele não é treinado para lidar com uma guerra civil, como é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então ele facilmente pode ser corrompido, né? Então essa questão do suborno, da bandidagem para cima de policial, né? É o que acontece, isso vai acontecer eventualmente com os soldados que vão estar lá na linha de frente, entendeu? Então você vai ter a perda de credibilidade das instituições militares. A pesquisadora Jaqueline Muniz, lá da UF, que ela faz pesquisa sobre segurança pública, né? Ela fala muito disso. Você tem uma falta de eficácia, uma falta de visão, né? E você vai fazendo as coisas aos trambolhões, a política, né? Você tem a decisão política lá de cima do vampirão, e aí aos trambolhões você vai tendo uma enxurrada de gastos de dinheiro na Rocinha, desde a época do Sérgio Cabral, que não deu, foram 300 milhões só na Rocinha, né? 600 milhões na Maré, né? E aí você vai gastando dinheiro, e aí você tem a questão do suborno, né? do policial corrompido pelo tráfico, você tem as milícias, né? Você tem aquele crime que é a TV a cabo, a eletricidade, né? o gás, o que vocês estavam falando do mototáxi também, o transporte. Benfeitorias e serviços. Exatamente. Você passa a ter um foco nessas intervenções. Você não tem o foco, por exemplo, na ação cotidiana da polícia, né, que teoricamente tinha que estar lá garantindo a segurança do cidadão. Ela está lá numa intervenção dessa que a polícia, né, faz um alarde, a mídia faz um alarde, vira um espetáculo para a mídia, né, vamos invadir o morro, né, vamos ter uma teatralidade aí da polícia, do exército, e é isso aí traz rendimento, né? Você aparece no Jornal Nacional, tem o rendimento aí que o Michel Temer quer ganhar um lado eleitoral, aí os votos do Bolsonaro. Só que isso é totalmente contrário a qualquer ação de inteligência, de investigação no mundo. Você não pega fazendo estardalhaço, você não chega lá botando o pé na porta, você faz a investigação como a Larissa falou. Você pega a investigação e procura o ponto fraco. Você não faz estardalhaço midiático. Senão, a Jaqueline Muniz, da UF, ela falou, isso é ação espanta barata. Você chega, abre a porta do armário, né, a baratada toda foge. E aí a gente tem, né, os bandidos fugindo do Rio de Janeiro, indo para a região dos lagos,
indo para vários outros lugares do Rio de Janeiro, porque quando a ação espetaculosa acabar, o que vai acontecer? Volta tudo como era antes. A UPP saiu do morro, o que aconteceu? Você teve o retorno aí do tiroteio, da criminalidade, né? Então, assim, a intervenção militar no Rio de Janeiro não se preocupa com a segurança. Não se preocupa. A questão é política, é midiática, né? É bizarro. Primeiro que quando Temer, né, a partir do momento que Temer vai explicar a reforma da Previdência para Silvio Santos e para Ratinho, assim, ele já está, vamos dizer assim, dizendo mais ou menos qual é o público dele, né, que ele quer. E outra coisa o que eu vejo também, que eu estava pensando aqui, um colega meu, ele fez uma pesquisa na faculdade que ele não continuou, mas, assim, ele estava pesquisando cangaço, né? Porque o cangaço, ele chamou muita... O banditismo social, né? Exato. O cangaço, ele chamava muita atenção, né? Na época do pessoal que queria, né? Que gostava daquele lado romântico do cangaço, mas também tinha a galera que entrava para as volantes. E se você pensar bem, não tinha retorno financeiro. Por que esses caras iam atrás? Escolhiam não entrar para o cangaço, mas entrar para a força que persegue o cangaço. Por esse pensamento assim, de heroísmo também e de vingança, né, no caso. Vingança social, vamos dizer assim, né? Porque os caras, né, porque o cangaço era uma força, era uma galera que se colocava acima da lei, tinham proteções, né, e tal. Certo, sem errado. Entrar na questão de, né, o cangaço, né, sem entrar naquela coisa de, meu Deus, o cangaço era um monte de gente oprimida, né, e tal, que não, nem tanto. Tinha gente ali que não era oprimida, não, foi por diversos motivos. Aí, pensando agora nessa situação, pelo menos coisas que eu vejo aqui no meu dia a dia, né, você cria dois tipos de policial, né, a galera que vai e que já sabe que vai entrar no esquemão, né, e tal, e a galera que vai tentar cumprir a lei por um pensamento Charles Bronson de ser, né, aquela coisa... O vigilantismo, né? E que vai jogar tudo, que vai jogar tudo, né, toda a violência em cima da galera aí que se enquadra no perfil, que como o Chico falou, né, no qual ele não se enquadra. Por exemplo, a gente já viu aqui o que foi apreendido pelos criminosos com o Al Capone. O que foi apreendido, como a Larissa falou? Jogar em paraíso fiscal, para nego não pegar o dinheiro no imposto, tereréu para pão duro. O que a gente aprendeu de segurança? A gente aprendeu que, conforme feito em Holanda, conforme feito em Uruguai e agora seccionadamente nos Estados Unidos. Se o problema é o consumo de droga, pessoas querem consumir drogas, regulamentemos as drogas, que aí você gera imposto sobre plantação agrícola, você gera imposto sobre indústria farmacológica, você gera imposto sobre a indústria do entretenimento tabagista, de forma que o agricultor ganha, a indústria farmacológica ganha, a indústria tabagista ganha e a indústria têxtil também, por que não dizer, ganha também, fora todos os transportes da região agrícola para essa ramificação de usos industriais que eu falei aqui. Então, se há exemplos de diminuição da taxa de criminalidade, e além disso tudo, antes de eu ir por aí, eu esqueci de falar que com a regulamentação, o Estado ganha. O Estado, a União ganha em imposto sobre aquilo, como ganha no tabaco, como ganha no álcool. Eu não estou falando de legalização, não estou falando para você, amigo ouvinte, que não me entendeu, não estou falando de traficante com carteira de trabalho. Eu estou falando de regulamentação, uso de drogas. Eu estou falando de agricultor plantando maconha, eu estou falando dessa maconha ser transportada por um caminhoneiro ou por uma indústria férrea até uma indústria têxtil, até uma indústria farmacológica, até uma indústria tabagista, para que essa matéria-prima sofra tributo e seja consumida em larga escala por todo o território nacional, de forma a coibir a venda irregular desse mesmo produto. Você até pode ver
um maço de cigarro vendido irregularmente, mas ele não tem ninguém com um fuzil na banca de jornal ou no posto de gasolina, porque bem ou mal há uma regulação e o Estado está ganhando com isso. Tá ganhando em Holanda, está ganhando em Uruguai, salve Mojica, melhor do mundo, vem para o Brasil. Está ganhando nos Estados Unidos nos implementados. Nos Estados Unidos, com o fim da lei seca, o crime organizado perdeu força. Mas estava correndo por fora a cocaína, a heroína, né, os derivados. O que acontece? Mas é decorrente dessa guerra imbecil ao tráfico, que foi se arrastando tanto para a heroína e para bebida alcoólica, depois foi para maconha, heroína, e a gente vai subindo as décadas contra até chegar na década de 70, que o pessoal fez aquela série Mequetrefe no Netflix do Narcos, que era uma guerra desenfreada e burra contra o consumo de entorpecentes ou de estimulantes, não sei, de drogas, que até a minha bisavó, Dona Orquídea Mendonça de Castro, nascida em 1926, comprava cocaína e comprava maconha na farmácia. Mas uma coisa que é muito forte em relação à série Narcos é que mostra como esse comércio, né, tem sempre ali, se você for olhar o núcleo, né, dos agentes, assim, narco, tem sempre um cara maioral que tá sorrindo assim de canto de boca, dizendo, não, vamos com calma e tal, né? E assim, também a ação da CIA, essa coisa toda que a gente já tá acostumado, né, em relação à política. Agora, a questão do tráfico, né, de legalização de drogas, ok, eu sou super a favor. Agora, só não acho assim que o cara vai... Porque no fim das contas, né, a questão do cara ganhar dinheiro fácil, rápido. Deixa eu só cortar agora, de repente o cara que não é ouvinte, não me conhece e está ouvindo isso por, de repente, N razões, só para você entender, meu querido ouvinte, não você, amado ouvinte, querido ouvinte. Querido ouvinte, você está me ouvindo? Só para quebrar o seu argumento ad hominem, eu não sou usuário de entorpecentes, tá? Eu só fumo cigarro e bebo um uísque, uma garrafinha de uísque, uma vez por ano. Um brinde Douglas, meu colega de copo, antes de ser meu amigo. Apesar de ter feito história, como que a escola, apesar de ser formada em história e tal, e de já ter chegado na faculdade e não ver ninguém por causa da fumaça, eu só inalei, eu nunca traguei, tá? Então, gente, é o que a Larissa falou também, ela tocou nisso, a questão do dinheiro, né? A questão do lucro. Uhum. O crime vai continuar. O espetáculo que a mídia precisa para colocar sua agenda política em voga, seja com a guerra às drogas, ou seja com a guerra ao aborto, com a guerra ao casamento civil, né, de pessoas de mesmo gênero, a questão é que você precisa de um Estado nessas ações, né, polêmicas. Você precisa da política do medo, a guerra à droga, você tem a guerra ao terror, você tem, assim, o crime vai continuar, né? Seja o crime do colarinho branco, seja com a invasão do morro, assim, como um general controlar a operação de ponta de invasão no Salgueiro. Aí depois, ele metralha todo mundo, manda metralhar, mas aí ele não vai ser responsável juridicamente, porque ele vai ser julgado pela justiça militar. Ele ficha todo mundo que mora na favela, ele vai prender todo mundo que mora na favela, todo mundo que mora no morro. Aí a Globo fala que ou se acaba com o crime organizado ou o crime com o Brasil. Em 2006, o Alckmin, ele resolveu enfrentar a PCC. E aí o que aconteceu? O PCC promoveu uma matança de policial, né, pelo estado de São Paulo, tiroteio e violência para todo lado. Morreu criança, morreu grávida, morreu idoso. Né? O Rio de Janeiro morre-se dezenas de pessoas todo dia nesses tiroteios, nessas balas perdidas. No Rio de Janeiro, os criminosos, eles sabem, o pessoal do movimento, você fecha o túnel Rebouças, você fecha a Avenida Brasil, fecha a linha vermelha, fecha lá a Grajaú Jacarepaguá, você praticamente impede que o Rio de Janeiro circule. É muito fácil o crime do Rio tomar conta, né? Que já toma conta. Então a gente tem aí uma prova de que o movimento, né, o crime organizado, ele é mais inteligente do que o próprio exército, que a própria polícia, que tudo, porque não tem inteligência. Pelo menos tática, ou inteligência de investigação, né? Para solucionar o problema como um todo. E tem uma... Que é o que, conforme você falou,
do PCC, que é muito pontual, que o PCC só se fortificou porque ele deu um mínimo de dignidade pro presidiário, ele entrando para a facção ou não. Pegando isso que você falou do PCC na época da ação, né, deles, eu me lembro de uma entrevista do agora afinado Marcelo Rezende, corta para mim, no Pânico, e ele comentando sobre, teve uma hora que ele perguntou, né, assim, durante essa ação do PCC, você viu alguma Kombi ser atingida, alguma van ser atingida e tal? Aí o pessoal falou, não, porque tem uma máfia fortíssima ali, né? Que nem os caras quiseram afrontar. Então, assim, só assim, fechando essa ideia da coisa do tráfico, né? Tem, assim, se acaba, ok, a Holanda e todos esses países que não têm, como é que se diz? Que tem legalização de drogas e tal, os caras estão se vendo com outros tipos de criminalidade, né? Tem máfia disso, tem tráfico humano, tem enfim, escravidão ainda, não sei o quê. Então, assim, sempre eu bato nesse ponto, né? O cara sempre vai pegar o dinheiro rápido. Exato. E assim, em termos de Brasil, a gente sabe que vai arrumar um esquema de qualquer jeito. E Larissa, tem a questão do discurso, né? De combater a criminalidade, né? Com intervenção militar, invadir o morro, né? Fazer repressão lá no presídio, né? Mas tem o outro lado da violência. Parece um discurso meio hippie, paz e amor, mas você tem aquele clima de vingança. O policial que é morto pelo criminoso, você tem lá os outros policiais daquela corporação do revanchismo. Você tem essa lógica. Foi o que eu quis dizer em relação ao cangaço. Exato. Né? Você tem o cara que vai entrar no esquemão, a milícia, para rir tem que fazer rir, e tem o cara que vai sentar o dedo na galera, né? Muito policial, um policial assim, cabo, pessoal de baixa patente, né, mora na periferia, né? Então eles têm que se esconder o distintivo, eles têm que fingir que não, tem que esconder a farda, né? Agora imagina quando um soldado das Forças Armadas morrer num confronto entre traficantes. Se existe o revanchismo da PM contra o traficante, eles vão fazer o quê? Vão bombardear o morro? Vão disparar míssil no meio da cidade do Rio de Janeiro? Canhão. Assim, canhão. Assim, esse ódio, essa violência que é retroalimentada pela mídia. Você falou do Sérgio Rezende, né, do Marcelo Rezende, né, de outros programas sensacionalistas. É um discurso totalmente irresponsável de jornais, da mídia, né, falam de intervenção militar, apoiam sem pensar que tem mesmo que bombardear. Os meus, de 14 anos de idade, de 12 anos de idade, falando que tem que bombardear a favela, né? Ou seja, você não pensa na consequência, né? Você não pensa que vai aumentar a violência, mais gente vai morrer, mais gente que já morre. Então, assim, é uma agenda política irresponsável, né? Você pega aí com interesse eleitoreiro, né? Você pega um discurso de esvaziar a política, as intenções lá do Bolsonaro. Você fala, não, o Temer já faz esse discurso do Bolsonaro, ele está invadindo o Rio também com a força militar. Então, assim, você liquida qualquer tentativa de pacificação mesmo, real, no futuro. Não é uma questão de trocar tiro, porque isso já se faz. O Rio de Janeiro é vítima disso, as periferias do Brasil todo são vítimas de troca de tiro, né, de bala. A população mais é vítima disso. O fracasso, antes de começar a intervenção, já está dado. Você tem intensificação da militarização. Não, estamos numa situação insustentável. No caso do terrorismo, então temos que bombardear lá a Síria, temos que bombardear o Iraque. Mas é uma situação insustentável. Então temos que destruir os cartéis, e aí a guerra às drogas. Aí você vê o que acontece no México. O exército, ele teve um papel importante lá nas intervenções, né, policiais no México. Você vê a total corrupção das Forças Armadas no México, né? É todo esse discurso, né, na América Latina, né, de guerra às drogas, de guerra à violência, guerra ao tráfico. Você vê que não vai funcionar, né? Você tratar o outro como inimigo, né, o favelado, o negro, o pobre como inimigo, porque a classe média tem medo, né? Então, assim, mas ela também não abre mão, né, de consumir os entorpecentes, não abre mão de ter uma
uma segurança para ir na rua, para ir para balada, cheirar a cocaína dela na festa. É um status quo de conformismo que a classe média tem, de manter o status quo, né? De manter, e qualquer coisa que destoe, ou seja, alguém escutando o som da minha banda preferida, ou o termo escroto, que é a orcutização do Facebook, orcutização, porque aí pobre comprou câmera digital e tá tirando foto na laje, não pode, é a minha internet. Aí o cara, como assim um garoto sem camisa está pegando o mesmo ônibus que eu estou para ir para o centro, para a minha teleconferência, na minha empresa que suga a minha vida? Como assim tem um garoto sem camisa voltando da praia no dia de folga da escola dele, pegando a mesma condução e indo para o morro? Não pode. Esse conformismo alimenta a mídia, que alimenta a nação, mostrando a visão da classe média para aquele problema que só a classe média enfrenta. Aquele problema visto daquela forma, só a classe média vê. E a classe média é que faz o seu jornalismo, que você investiga. A não ser que você saiba digerir várias fontes diferentes, aquilo que é informação jornalística deveras. No caso, tem uma coisa também que eu estava pensando aqui, né, que eu comento muito com meus alunos, é que se tivesse essa discussão política que você está falando, ainda era uma coisa, eu ainda teria alguma esperança da galera estar consumindo pelo menos alguma coisa de política, porque rede social também virou aquela coisa de tudo gerar uma piada. Ninguém pensa assim, sim. O pessoal já está pensando no meio. Então, sabe aquela situação da música do poema de Vitor Hugo, que o Barão Vermelho fez a versão, né, que Amor para como é que ele comenta assim, que você ria às vezes, mas não sempre, porque rir de tudo é desespero. Então, assim, cria, sabe, essa coisa de todo mundo pegar a piada da vez, né, e aí esvazia completamente a discussão. Não sou contra, eu não sou chata, entendeu? Não sou contra o... Não, eu acho que é importante, porque às vezes é bem isso que você falou, o desespero mascarado do humor, porque o humor é essa ferramenta catártica justamente para a gente se defender do mundo que a gente se cerca. Carnaval, né? Olha a paraíso do Twitch aí, né? O povo... Viva a Carneia! O povo de saco cheio com essa situação, e como o carnaval extravasa, o carnaval bem politiza, né? E aí a gente vê o vampirão que virou símbolo aí, né? Desse discurso único da mídia, de que a situação estava ingovernável, e aí não, o Twitch vai mostrar muito pelo contrário, né? Os interesses... Está bem governado. Exatamente. Não, tem um livro que é referência no estudo, né, da época medieval, né, e tudo, e das festas, né, e tal, de uma historiadora chamada Natalie Davis, que ela fez um estudo, o artigo se chama Razões do Desgoverno. E uma das coisas que ela trata é justamente isso, que antigamente, quando você tinha aquelas festas, vamos dizer assim, mais desgovernadas, né, que foram aquelas que deram origem ao carnaval moderno. Tem uma frase de um político que eu realmente esqueci agora, mas ele fala exatamente isso, né? Que é preciso dar esse tipo de coisa para o povo para tirar qualquer ideia deles de rebelião, revolução, para que não haja assim... É como assim, vamos dar festa para não ter oportunidade para eles pensarem, entendeu? No quanto as coisas estão ruins, né? E não tacar pedra na gente. É mais ou menos isso. Sim, mas o carnaval, pelo menos de 2018, mostrou, né, que não é só festa de cerebrada, né? Você tem aí a politização, o povo malhando, né, o Judas Temer, né, malhando o Judas, o Crivella, né? Né? E assim, aliás, você não precisa nem ser historiador para saber, né, para a gente ter isso. No Brasil, você sempre tem essa questão da violência, de pacificação, né? Você sempre tem a questão do uso da força. Né? Se você se rebela, ela estava falando aí do Lampião, você se rebela contra o modelo aí de política, de governo do país, e que, claro, é governado desde então, né, pelas oligarquias. A militarização é um controle social desde que Brasil é Brasil, desde que Brasil é república. E o que a gente fala de política de segurança ou de segurança pública
para o morador da favela, é sinônimo de pânico, de extermínio, de genocídio, né? Você não tem sensação de segurança. E você tem, né, o Chico falou no início aí da revolta da vacina, eles acreditavam que o governo queria matar eles com aquela vacina, porque não tinha uma campanha de educação para as pessoas. Ninguém sabia o que estava acontecendo ali. Era só autoritarismo, né? Era pé na porta, né? Como está acontecendo hoje. São operações, desde sempre, voltadas para o extermínio, né? Não é para ter uma ação efetiva contra o tráfico. A pessoa que mora na comunidade, depois que a polícia entra, você só vê o filho de não sei quem que morreu, você vê o parente, o trabalhador que foi preso, que foi revistado, que levou um tiro na cabeça, o aluno. Que trabalha 12 por 36, então não fica vendo o noticiário, não sabe embaro na laje com a furadeira e alvejado no salgueiro, achando que era um criminoso portando arma. Isso é notícia, eu não estou inventando. Pois é. E a segurança... Desculpa, gente. O que você falou sobre a solução que você perguntou, né? O que é que acabaria com isso? Pegando essa coisa da revolta da vacina, a revolta da vacina foi o que também? Porque o governo estava literalmente metendo o pé na porta e entrando na casa das pessoas para vacinar. Ah, não quero tomar vacina, não quer não? Toma aqui e tal. Então, assim, quando o pessoal se sentia entrando dentro da sua casa, entrando dentro foi ótimo. Quando o pessoal sentia... Mas Larissa, tem a questão também do operador entrando, realmente. Exatamente, Larissa. Aquele pessoal que marchou pela família, tradição, propriedade, com Deus, né? Na véspera do golpe dos militares apoiaram o Brasil em 64, a galera que apoiou, um ano depois, né? O Carlos Lacerda, por exemplo, falou, poxa, que se arrependimento matasse... Eu apoiei contra os comunistas, né? Porque tem sempre isso, tem sempre uma criação de um inimigo. É sempre a pauta pelo medo, pela desconfiança, pelo medo do outro. E a classe média tem muito essa questão. E aí eles apoiaram, né, o golpe de 64, porque os filhos das madames começaram a ir parar no pau de arara porque eram universitários, né? Eles começaram a ser presos, torturados, e aí depois se arrepende. É o que você falou perfeito. Quando a classe média perceber que vai sobrar para ela também, esse aumento da repressão, esse aumento da violência na rua, quando chegar o policial e parar o carro lá do filho de madame, né? Cadê o documento? Quando chegar na classe média, a classe média não vai gostar, mas é sempre assim. É sempre assim, eles apoiam, tem que voltar a ditadura, tem que voltar o exército no poder, e aí quando chega se arrepende. Foi exatamente o que aconteceu na época de 64, na década de 70, e a mídia sempre do lado dessas forças. Quem não lembra aí pra frente Brasil, salve a seleção, ame ou deixo. Então ou você tá com o governo ou você tá contra o governo. Então vira uma radicalização que não dá espaço para debate, não dá espaço para democracia, não dá espaço para exercício da cidadania. É bizarro. Dos dois lados, né? Que se por um lado você não falar, né, ou não tiver um posicionamento, pelo menos não falar mal do governo, né? Você é um conservador, filho da mãe, não sei o que e tal. Exato. De certa forma, Por outro lado também, né, se você falar, caramba, isso aí tá errado e tal, você é esquerda e tal, você tá a favor do governo e tudo. Mas é o que eu falei outro dia para um dos nossos integrantes aqui, Carlinho, um beijo para você, bom plantão para ti hoje, Carlinho tá de trabalho, não pôde gravar. Então o que acontece? Eu falei para o Carlinho, o que acontece é o seguinte, Carlinho é 11 anos mais velho que eu. A família dele era de samba, o pai dele era vendedor. Então, para quem estava fora do contexto político atuante na ditadura, conforme a Larissa mesmo falou lá em Camaçari, foi ótimo, foi ótimo. Entendeu? A ditadura, né, não afetou. O problema é que existem pessoas que lutam por seus direitos, que acham errado injustiças cometidas contra outrem. Essa galera, não que o Carlinho ache certo você, sei lá, pegar um inocente na rua e sumir com o corpo. Não estou falando que ele está falando isso. Estou falando para quem não se envolvia politicamente com a situação do país, passou batida a ditadura. Entendeu? O problema para quem comprou essa ideia mesmo de progresso. Porque Camaçari foi o quê? Botou o polo petroquímico
bora dar emprego para todo mundo, opa, sair da merda, né? O pessoal não pensou, por exemplo, no exército de mão de obra que ficou, que foi, né? Acabou indo para todos esses trabalhos informais e ilegais, né? Que também gerou isso aí. Então, o pessoal, pegando a referência que você disse, né? O pessoal não percebeu que estava sendo estuprado e falou, foi ótimo. É sempre assim, né? E a polícia, né, com o papel, a polícia, o exército, né, nesse papel de repressão, e a classe média apoia essas... Porque, assim, você tem uma despolitização. Coxinha, né? Você tem uma despolitização muito grande, né? O pessoal não é muito afeito à leitura. Não. E aí, lê lá no Facebook 2 ou 3 parágrafos, né? Sei lá, geralmente é da Clarice Lispector, né? No Facebook todo pela Clarice Lispector, né? Eu saí de casa uma vez que ela estava mencionando que leu não sei o quê, e o cara falando, não, isso é mentira. Ele, porra, tava no WhatsApp. Eu falei, rapaz... É a fonte, né? Pois é. Tá na internet, é verdade. Tem uma é bizarro. Tem uma despolitização muito grande, e quando você não tem, vamos dizer, argumentos ou uma preocupação com o futuro, consequências de determinado ato que você está pedindo, você pedir intervenção militar, quais as consequências disso? Né? O Chico estava falando isso mais cedo. As reformas não vão poder ser votadas, salvo se o Temer, as reformas, por exemplo, não podem ser passadas durante uma intervenção. A Constituição não pode ter decreto, salvo se o Temer vetar a intervenção, né, numa madrugada aí qualquer, como ele fez, né, que ele já declarou que irá fazer na reforma. Exato. Aí como é que funciona, então? Você veta porque, por uma jogada, uma manobra política, você veta, faz a reforma que você quiser, depois você volta com a intervenção militar, só que quando você veta a intervenção militar, significa que você vai tirar centenas de milhares de soldados do alto do morro por 3 dias, né, que é o período lá que vai passar a votação, então eles vão estar no morro lá ilegalmente nesses 3 dias? Como é que funciona isso? Não, vai ser, conforme eu já falei, vai virar GL período de tempo e vai voltar. Mas, né? Bom, a gente já viu aqui, você que está aí me ouvindo, você viu os pontos que a gente tratou aqui sobre a intervenção militar, dissemos o que dissemos como foi feita, as implicações para a sociedade, você viu por que ela não funciona e o que tem que ser feito para a segurança pública ser realmente eficaz. Despedidas e jabás agora, meus caríssimos. Larissa Freire, o microfone é todo seu. A gente viu o que é e o que não é a intervenção militar. Eu vou acabar fazendo jabá para os outros, né? A forma de me encontrar, na verdade, vocês têm que ir lá no Podcast, acompanhar este canal maravilhoso, esse podcast maravilhoso que vai abrir, né? Um brinde! Entendeu? E aí se juntaram a nós. E só para vocês, hein? E só para vocês, hein? Hoje é o quê? Só já tô falando. É o Wilmer Torneio, do Dolemite. Pois é. Então. Blaxploitation hoje. Vai sair, ó, primeira mão aí. Eu estou em estágio probatório, né? Vocês podem me encontrar aqui novamente, né? E tal. E no mais, foi um prazer inexorável, inoxidável estar aqui, né? Um beijo a todos vocês. E assim, eu espero que o clarão que impediu a Bahia de se posicionar melhor sobre a intervenção militar não tenha sido um teste de munição do Exército. Douglas Werner, meu caro amigo, seu jabás aí, todo mundo já, pelo menos se você é ouvinte do OcioCast e não ouviu ainda o podcast, e o Debates em História, que é muito pertinente, inclusive foi levantada a bola de carnaval. Ouçam o Debates em História sobre carnaval, se muito me engano, são 2 programas, né, Douglas? Sim, muito pertinentes. Eu acho que todo mundo deveria ouvir o Debates em História, do site debatehistórico.com.br, além desses 2 programas lá no td1p.com, né, o podcast, e no Debates em História, onde mais essas coisinhas lindas que eu tenho como ouvinte vão te encontrar na internet, meu Deus, Douglas. Bom, foi um prazer, né? Fantástico, foda, né? Participar desse programa. E é importante a gente debater isso, né? É um ano de eleição, galera. Então, realmente, a gente tem que saber somar 2 e 2, né? Somar os pontinhos e botar os pinguinhos no i
para ver o que está acontecendo, né? Tá uma situação muito complicada e instável no Brasil, né? A gente vai aguardar com apreensão, aí, com atenção os acontecimentos, né, desses próximos meses, porque faltam, né, na época que esse programa foi gravado, né, faltam 7 meses para as eleições, né? 7? Faltam 7 meses, né? Eu gostaria de pontuar aí, você ouvinte, que não está acostumado com podcasts datados, aqui é importante, a gente está gravando às 5h52 da tarde de um sábado, 10 de março de 2018, só para você ter noção do nosso tempo em relação ao assunto. Pois é, e assim, a violência, né, ela sempre é discutida, né, todo mundo tem uma solução fácil, e a solução fácil da vez, né, dessas décadas que estão passando aí, é polícia e exército no morro, né, na periferia, tratar o pobre como criminoso. Isso, claro, oculta o descaso, né, das autoridades, do Estado, né, com as melhoras de vida da população. Isso, né, segurança pública não transforma sociedade. A gente discute se vai botar muro contra bala de fuzil na escola, mas esquece de discutir se a escola tem professor, se a escola é de qualidade, né, se falta vaga, se o professor é bem remunerado. Nada disso é discutido. Tudo é voltado para a segurança. O moleque é pivete, o moleque é mal educado, né? Segurança não traz transformação social. Educação traz transformação social. Mas quem interessa essa política? Quem é que interessa manter isso aí? Porque se acabar o bandido, se acabar a criminalidade, não tem razão de ser de polícia, né? Vamos dizer assim. E o monopólio da violência do Estado? Qual a razão de ser? Então, assim, quem está satisfeito com as coisas como elas estão hoje? Como a situação, como a riqueza é distribuída na sociedade. Então você sempre se justifica, eu tenho medo da violência, pode roubar meu celular, pode roubar meu carro, pode... Então o dispositivo da segurança pública, esse discurso, claro interesse político, eleitoral, é um discurso voltado para a classe média. Então, né, assim, é manter a ordem econômica e social. E não transformar. A intervenção militar não vai mudar nada, só vai aumentar a quantidade de cadáver. Assim, e no mais, né, assim, um prazer gravar esse programa, né, adorei conhecer a Larissa, né, eu já conheço o Chico do Couto de outros carnavais e bebedeiras, né, mas eu quero deixar bem claro que passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo, eu já falei isso lá no lado Saravá, né? Eu fico nos meus 4, 5 chopinhos e vejo Douglas na sua cruzada da degradação do seu próprio fígado. O fígado ele se regenera, né? As águias do mal. Já cantava os ratos de porão, né? O fígado as águias do mal comem o fígado, mas ele resiste. Águia do mal, rapidinho, águia do mal é alguma marca de cachaça? Alguma coisa assim. Viva o fígado! Não, ele tá fazendo referência ao cara lá da o Prometeu e não cumpriu. Eu tava não perder, né? Eu sei que ele só... Mas enfim, Douglas, fala aí pra gente onde é que a gente pode te encontrar. Você prefere Facebook? Você prefere Twitter? Você prefere só que as pessoas ouçam você em algum podcast? Eu tenho Facebook por obrigação contratual, né? Eu tenho o Twitter por obrigação contratual, né? O podcast chama mídia internética, né? Então você tem que estar nas internets, né? Então eu tenho essas coisas, mas eu uso muito pouco, mas a internet, né? Você tá na internet, você tem que estar nessas redes internéticas, né? Nas redes sociais. Mas eu tô lá. Bissextamente eu olho, né? O Facebook, bissextamente eu olho, né, o Twitter, mas vocês podem lá passar, falar oi e tal. Mas eu gravo também o Cine Masmorra, né? A Angélica agora ela tá com um probleminha de saúde, força para ela, né? Mas os programas sobre cinema alternativo, né? Eu adoro gravar os programas lá também. Adoro quando a galera me convida também para debater política. Já gravei lá no Vortex sobre política. Já gravei, né? Tô gravando aqui com vocês. Então, assim, me chamem, pode me chamar que eu participo. Podendo participar, eu participo. Né? Adoro. Essa discussão é importante, porque como a gente está falando do monopólio, né, midiático,
né, e da ausência de discussão e só dos ataques, né, vira uma guerra de jogo de palavra, vira uma guerra de xingar um ao outro, isso não é debate, né, isso não leva a lugar nenhum. Então, criar espaços para discussão, para o debate, para crítica, para análise, é sempre fundamental. Então, estamos aí. Quando eu puder participar, eu vou participar com o maior prazer. Vocês podem me encontrar no Podtrash, pode me encontrar lá no Cine Masmorra, no Debates Históricos, né, no Facebook, bissextamente. Mas até aí, um abraço. Pode te encontrar na Tijuca ou na Lapa. Isso, um brinde. No boteco. Daí quantos militares... No Pimentel, ali no Mataruna, ali. Se o militar deixar, né? Larissa, você tem mais algum ponto para agregar? Nas redes sociais, é fácil me encontrar. Eu tô seguindo todo mundo do Podcast. Se vocês encontrarem Larissa, sou eu. No Twitter ou no Facebook. No Instagram também vai estar lá, né? E, no mais, foi um prazer. Eu estava realmente, assim, um pouco nervosa. Perfeito. Porque Douglas, de certa forma, é um ídolo meu, né? Ah, meu Deus do céu, um brinde. Um abraço. Se você entrasse mais na rede social, teriam talvez muito menos takes de exumador se você... Malditos. Mas porque realmente eu sou muito ruim com essas coisas. O Chico me conhece. Eu não sei mexer nessas coisas. Realmente não é meu perfil, né? Mas tamo aí. Mas é legal, né? Isso de conhecer o pessoal de outros estados, né? Isso é muito bacana. Eu, por exemplo, eu acho que, Larissa, eu devo ter mencionado coisa nesse sentido lá no podcast dos ouvintes. O Douglas, antes de ser vamos dizer assim, colega podcastal meu, né, que a gente já gravou lá do B, já gravou até o Motim, né, que a gente gravou, aquele negócio do cemitério russo, sim. Lembra? Então, antes da gente ser colega, vamos dizer, a gente era colega de copo, porque eu conheci ele no podcast em Boteco, eu nem sabia que ele fazia podcast. Brinde. Eu gostava muito. Então a gente foi primeiro colega de copo antes de gravar junto. Então a relação minha com o Douglas é outra. Né? Agradecemos a sua audiência. Deixe seu comentário no nosso site ociolevaovicio.blogspot.com.br. Siga-me os bons em @OcioCast no Twitter. Curta nossa fanpage em fb.com/OcioCast. Mande seu e-mail para ociolevaovicio.podcast@gmail.com. E Deus salve quem puder, né? Porque a bala vai comer. Tenha medo. Ainda bem que eu moro na Bahia. Beijo no seu Kengo e até a próxima. Os presos fogem do presídio. Imagens na televisão. Mais uma briga de torcidas. Acaba tudo em confusão. A multidão enfurecida queimou os carros da polícia. Os preços fogem do controle. Mas que loucura esta nação. Não é tentar o suicídio, querer andar na contramão. Quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem, quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem.
fazer manter a ordem é seu dever de cidadão. Mas o que é criar desordem? Quem é que diz o que é ou não? São sempre os mesmos governantes, os mesmos que lucraram antes. Os sindicatos fazem greve porque ninguém é consultado, pois tudo tem que virar óleo pra pôr na máquina do Estado.